Boa noite a todos. Então, depois dessas músicas, que serve para remeter os nossos pensamentos à época de Jesus. A gente não conhece fisicamente aqueles lugares aonde ele viveu, onde lecionou o Evangelho através da vivência dele, mas a gente pode imaginar, E a música, ela tem essa capacidade de nos tirar do momento, às vezes, de muita angústia, de muitas tribulações, ansiedades, e nos levar a um patamar emocional mais saudável. Então é muito bom. Pena que eu não canto nada, mas gosto de música e de letras boas, que está faltando hoje, na atualidade, nas músicas, letras com qualidade, assim como as músicas também, o ritmo. E agora, com a disposição do nosso irmão Caio de nos ajudar com o violão, certamente a companheira também canta muito bem, e aí o André vai fazer um belíssimo trabalho juntamente com os companheiros, Vamos continuar. Então, hoje, continuando os estudos, dessa quarta-feira de tratamento, através da conscientização do nosso aprendizado sobre nós mesmos, E para isso nós vamos todos continuar nessa comunhão, buscando a presença amorosa de Deus que está dentro de nós. Nós temos que aprender a acessar, como Jesus nos ensinou diversas vezes, o recolhimento, aquele voltar para observar todos os nossos sentidos em comunhão com Deus, evocando os sentimentos salutares, por exemplo, da paciência, da gratidão, e aí certamente a gente vai conectar com o ser espiritual que nós somos, porque Deus está em nós, porque Jesus disse: eu estou no Pai, como o Pai está em mim. Então nós temos que aprender a nos encontrar para encontrar Deus. Nós não vamos encontrar Deus se nós não nos encontrarmos. Então vamos fazer esse exercício agora juntos. A gente costuma fechar os olhos para facilitar essa comunhão conosco mesmo. Jesus, Senhor de nossas vidas, Mestre das qualidades espirituais que tanto carecemos, evocamos a sua presença, a presença amorosa do Pai Criador de todos nós, que nós chamamos de Deus, para que nós possamos nos encontrar, e nos encontrando, encontraremos a Ti e Ele, o nosso Criador, que está dentro de nós. Seja feita a vontade dEle em nossas vidas materiais e espirituais, e que possamos, Senhor, representar o Seu amor no nosso dia a dia, em nosso viver, onde quer que nós estejamos. Inspira-nos, aquele que vai falar, mas também aquele que vai ouvir, para que seja clara a mensagem de amor que o Senhor trouxe através de mensageiros e continua trazendo para todos nós. Guarda-nos da vaidade e de todos os males que ainda há dentro de nós, para que assim nós possamos melhor aproveitar a sua presença em nossas vidas. Esse é o desejo de nosso coração, para agora e sempre. Que assim seja. Então, hoje eu costumo sempre trazer matéria para nossas reflexões sobre assuntos que tanto eu careço, para que juntos a gente pode ajudar uns aos outros. Geralmente acontece isso com quase todos os palestrantes. Aquilo que a gente tem dificuldade, a gente traz para o estudo em conjunto. E não é diferente nessa noite. A conquista da paz
né? É uma luta, principalmente nessa época de muita tecnologia que nós estamos vivenciando aqui nesse planeta. Talvez alguns já vivenciem isso há mais tempo em outros lares celestes, essas condições que nós estamos vivendo no nosso planeta, de muita velocidade, de muita rapidez. E por conta da nossa falta de educação em torno da paz, da calma, a gente desenvolve diversas patologias em nós mesmos. Uma muito divulgada e falada é a ansiedade. A gente viver ansioso pelo dia da manhã, pelas coisas, por tudo. Tem que ser agora, do meu jeito. Se não for do meu jeito, a gente já explode, já estoura e perde às vezes anos de luta em um momento só. Às vezes nós jogamos fora 50 anos por causa de uma palavra maldita no momento errado, por falta dessa cultura de cultivar a paz, de buscar a paz, de ter calma. E Jesus, em todas as suas passagens, quando buscavam a sua ajuda, a sua misericórdia, a gente vê na expressão das suas falas essa qualidade da paz, da calma, da confiança. E nós que o elegemos como nosso mestre e guia, nós devemos procurar imitá-lo. E como nós vamos fazer isso? Buscando o conhecimento sobre nós mesmos, porque aí está a chave para a resolução de todos os nossos problemas. Nós buscamos Deus lá no céu, nas alturas, nas estrelas, e Deus está em todas as partes, em todas as coisas, principalmente em nós. E essa ansiedade gerada por uma insatisfação por tudo, ela causa desequilíbrio em todas as nossas organizações físicas e espiritual. O nosso perispírito, quem já é estudioso das obras de Allan Kardec, já entendeu que é um corpo semimaterial que sobrevive à morte do corpo físico, mas que também é matéria e que está sujeito às ações do dono, que é o ser espiritual, assim como o nosso corpo físico está sujeito às leis físicas do nosso planeta, mas também está sujeito às emoções espirituais. Então o Evangelho vem nos educar, nos ensinar como proceder em cada situação, principalmente nas situações de grandes emoções. Emoções salutares ou não, buscando sempre o equilíbrio. E Jesus refere-se que o reino do céu, a felicidade, o bom, está no equilíbrio. Ele diz que está no meio de vós. A gente já acha que está no meio, no centro, mas é no meio, nem para mais nem para menos, balanceado. Se a nossa vida for balanceada e equilibrada, tudo vai bem, até a compreensão das maiores expiações que nós podemos enfrentar numa encarnação, se a gente buscar o equilíbrio, buscar a calma. E para nós entendermos melhor, vamos buscar no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 25. Esse livro foi escrito por Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, e Emmanuel, sendo o seu mentor principal nessa última encarnação, dirigindo as condições de Francisco Cândido Xavier,
este materializa todo o pensamento do benfeitor, que vai facilitar para nós entender a respeito da calma. Entendo calma com as coisas, logo nós vamos conquistar a paz, que é tudo que a gente quer e precisa, viver em paz. E a gente já observa algumas pessoas que já vivem isso, mesmo estando no mesmo ambiente que a gente vive e convive. Uma serenidade, uma paz. Não é conformação não, com tudo. É respeito ao ambiente, às situações. E geralmente essas pessoas são pessoas de muita fé e confiança e esperança no futuro. Sempre. O cristão, ele tem muitos recursos para entender que a esperança também é fundamental para a conquista da calma e, consequentemente, a vivência da paz. Por que tanta pressa que nós temos? Se Deus tem providenciado todas as coisas para atender às nossas demandas. A gente vê na história da conquista do nosso descobrimento, entre aspas, porque já estava povoado o nosso continente aqui. Levaram-se quanto tempo demorava para chegar uma embarcação do Brasil a Portugal, E hoje faz em poucas horas, um dia de sol, 12 horas. A gente manda imagem, fotografias instantaneamente, vê o outro através de um aparelho, mata as saudades, mas nem isso tem remediado a nossa falta de calma, de paciência. Nem isso tem acalmado as nossas ansiedades. Então o problema está na alma, não é no ambiente, não é no planeta, não é nas condições materiais, é na nossa educação espiritual. E é para isso que o Evangelho existe, é para isso que Jesus encarnou e deu a sua vida, não a vida material como nós entendemos, que ele morrendo ia estar tudo resolvido, morrendo no corpo físico. Não, é essa vida de sabedoria e ensinamentos que ele nos doou para que nós possamos caminhar conforme ele caminhou e encontrar esses atributos que tanto nós merecemos. Então, neste livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 25, de título Tende Calma, o benfeitor espiritual Emmanuel, ele coleta o versículo 10 do capítulo 6 de João, uma fala de Jesus. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Todos que conhecem o Evangelho já foram direcionados para aquele tema da multiplicação dos pães. Naquela tarde, naquela manhã, começo de tarde, onde estava aquela grande aglomeração para ouvir Jesus. E está aqui hoje novamente essa grande aglomeração para ouvir, para relembrar Jesus. Ninguém aqui veio para ver alguém falar, veio para buscar um pouco de paz, buscar recursos para a construção da paz. Nós vamos ver agora com a palavra o benfeitor. Ele diz assim: essa passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Ele aponta que essa passagem é de uma significação ímpar para as nossas vidas.
Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Então isso acontece nesse momento. Jesus fala para aquela multidão, e aí olha na hora avançada, e ninguém pensou, na parte material ali, naquele momento. Certamente foi um acontecimento proposital pela espiritualidade, porque tem isso também, muitas coisas que acontecem na nossa vida, em derredor de nós, é uma proposta espiritual para o nosso aprendizado. E neste dia não foi diferente. Ninguém levou nada ou quase nada. Como diz o mineiro, ninguém levou uma matula para aquele dia, quando foi ouvir Jesus. Os discípulos estão preocupados, certamente ali com o estômago vazio já deu um toque ali em Pedro, e Pedro ansioso, como a gente vê as características das passagens do Evangelho, afoito para resolver logo os problemas. O certo é que estavam todos preocupados. Filipe afirma que 200 de dinheiro não bastarão para atender às dificuldades imprevistas. Certamente 200 de dinheiro naquela época, aquilo não diz se é real, se é dólar, mas diz que essa quantidade de 200 não seria suficiente para resolver o problema daqueles 5.000. Seria, por exemplo, 200 mil reais para alimentar 5.000 pessoas, bem alimentadas. Certamente não seria suficiente, é o que Filipe diz. E estava tudo em cima da hora, a barriga estava roncando. A mensagem já tinha sido pregada, mas ainda não tinha vindo o testemunho desta hora. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Então um deles ali, o Evangelho diz que conduziu um jovem que tinha esses 5 pães. Certamente era o único que tinha essa matula para aquele dia, porque 5 pães de cevada, traduzindo para os nossos dias de hoje, e o pão daquela época e da região era muito diferente, era aquela coisinha feita ali na brasa, e os peixes, vai lá saber o tamanho desses peixes, Aqui não diz que tamanho que eram esses peixes. E aí todos discutem. O benfeitor diz que certamente virou uma discussão ali em torno de Jesus. Aí vem a experiência de quem já viveu inúmeras dificuldades e que já conquistou a calma e a paz e a confiança em Deus, que não vive o dia de amanhã, que é incerto. Ele diz assim: Jesus, entretanto, recebe a migalha. Os outros ficaram discutindo, certamente, nossa, isso aqui não dá nem para 3 pessoas, para passar o dia. O que nós vamos fazer? Ninguém tem. Haroldo, quem conhece Haroldo Dutra Dias, o palestrante, ele diz que certamente Pedro ali sentado, ele já puxou a marmitinha dele para debaixo, ele falou: no meu não vai mexer, E não é assim com nós também? Nós trazemos as nossas migalhas de amor, de paciência, de calma, e temos uma dificuldade de ofertar ao outro na hora da precisão. Porque quando o outro vem com injúria, com difamação, e cadê as nossas migalhas para nós oferecermos a Jesus, para atender a necessidade daquela criatura? Então ele diz que Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação. Então tudo que nós possuímos de conquista, por pouco que seja, ela é significativa em nossas vidas. Nós vamos precisar delas. Cedo ou tarde, nós vamos precisar dessas migalhas.
E Jesus nunca vai descrer da preciosa significação das nossas migalhas. E manda que todos se assentem. Você imagina uma multidão de 5.000 pessoas ouvir uma voz com fome, ansiosa, e ouvir uma voz para que se assente. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. Então veja só, para conquistar a calma e vivenciar a paz, é preciso que nós nos assentemos, buscamos o equilíbrio através da ordem das coisas, e façamos a harmonia necessária. Aí a gente quer conquistar as coisas no meio da bagunça mesmo, falta de organização material. Nós queremos ter uma vida de conforto, sem ao menos às vezes levantar de manhã e refazer os forros de nossas camas, em um ato de agradecimento a Deus por um ambiente que nós dormimos. Como é que nós vamos conquistar os grandes feitos que a alma precisa, se a gente não começar pelas coisas simples do nosso cotidiano, né? Se faça harmonia e distribuiu o recurso com todos, maravilhosamente, diz o benfeitor, atendendo todas aquelas necessidades com a migalha. Hoje nós vamos fazer essa experiência. Talvez nós nunca prestamos atenção em uma casa espírita, onde as suas bases firmadas no Evangelho, através da codificação de Allan Kardec, que é a sala do passe. Todos viemos à procura de um melhoramento para o nosso corpo físico, buscando um pouco de paz. Mas como nós comportamos para que nós possamos receber de fato esses recursos? Quando nós entramos numa sala de passe, que é a expressão espiritual daquele dia, nós ali estamos necessitando de pão para a nossa alma, de remédio para o nosso corpo e para a nossa mente. E nós nos organizamos para isso, tanto os colaboradores como intermediários da espiritualidade superior, porque os trabalhadores entram na sala nessas condições aqui, possuindo algumas migalhas de boa intenção, de coragem para estender as mãos, e de confiança para estender as mãos em nome do Cristo, de Jesus. E certamente aquele que organiza, ordena, busca realmente harmonizar o ambiente, está apto para receber todos os recursos de que tem necessidade. Não há milagre. Muitas vezes, por falta de entendimento, a gente aconteceu um milagre na minha vida. Observa o trabalho que você tem feito, a busca constante, verdadeira, e pergunta, olha ao derredor também, para ver o movimento das mãos amigas que trabalham em favor de nós.
nos amparando, nos livrando e nos curando, muitas vezes de enfermidades que a ciência da terra ainda não tem capacidade de curar. E essas mãos protetoras, amorosas, que vêm, se não Ele próprio, mas vem em nome de Jesus, que é a expressão máxima de Deus para a humanidade, nos atender. Mas precisa ordem, precisa organização, precisa harmonia para a gente conquistar esses feitos. Nos assentemos. Quando nós entrarmos em qualquer templo religioso ou qualquer ambiente para buscar os recursos divinos, o primeiro mandamento é nos assentemos. No sentido de diminuir um pouco essa efervescência que nós trazemos de angústia e de ansiedade. A grandeza da lição é profunda, diz o benfeitor. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo. Falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhes as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmo para a recepção dos recursos celestes. Então está falando de nós, os homens, é nós, esfomeados dos recursos celestes. A gente fala dele, suplica-lhe o socorro e aguarda-lhe as manifestações, mas nós não conseguimos estabelecer a ordem em nós mesmos para a recepção desses recursos celestes. Nós temos muito que aprender ainda. E com quem nós vamos aprender? Com os nossos irmãos maiores. Na codificação espírita, só de obras seguras, materializadas por médios compromissados com o Cristo, são mais de 1.000 obras materializadas. A internet está repleta de recursos. Basta, como diz Camilo, que é o benfeitor que acompanha a mediunidade de Raul Teixeira, basta a gente buscar nos educar para a conquista da calma. E aí a gente vai ver que em derredor tem muitos recursos para nos ajudar. Misturam Jesus com as suas imprecações. Imprecações aqui no sentido de desejo do mal, que o outro que cometeu um erro leve ou um erro grave, que ele se prejudique, que ele se pague, essas imprecações. A gente mistura Jesus com tudo isso que tem dentro de nós. E não é o outro, não. É nós. É só a gente pegar uma notícia aí, ou algo que nos agrada, que chega toda hora no nosso celular, coisas que nos desagradam mesmo, e a gente observar qual que é o sentimento, se não é um sentimento de imprecações, se não é um sentimento mau, desejo que o outro se dê mal por conta daquela sua decisão infeliz ou fala infeliz, ou muitas vezes, se não na maioria delas, pela ignorância do ser que é. Porque nós que estamos fazendo essa busca, nós nos ignoramos, não nos conhecemos. Não se engane, a gente não nos conhece. Como que eu vou conhecer o outro? E a gente julga, condena, até a gente já condena sem julgar, sem saber o que o outro sente, o que pensa e o que vive.
por falta de nos conhecer, porque se a gente conhecesse, a gente via que toda aquela dificuldade que ele possui e vive, a gente também possui e vive ainda. Aí ele diz que então misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Os nossos desejos, isso é para cada um responder, os nossos desejos são todos salutares? Será que uma boa parte deles, se Deus nos atendesse, seria bom para nós? Para a nossa evolução espiritual, para o nosso passo espiritual que nós precisamos dar? Ele diz ansiedades loucas. A gente não está ansioso para conquistar a calma. A gente fica ansioso por outras coisas. Naturalmente se desesperam. Estão vivendo assim, chega o ponto da gente desesperar. Desesperar é não ter esperança. E não tendo esperança, a vida perde o sentido. E cada vez mais desorientados. Você imagina a gente viver num mundo de expiações e provas, ter que expiar os males que nós projetamos para essa encarnação, provar diante da nossa própria consciência essa capacidade de expiar esses equívocos cometidos em um passado delituoso, sem esperança e ainda desorientados. Porque a gente não quer ouvir o convite à calma, diz o benfeitor. Porquanto não querem ouvir o convite à calma, não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio equilíbrio. A gente falou de internet, de recursos que a internet oferece. Quantos cursos gratuitos é ofertado no YouTube, no Google, em tantos outros, sobre o aprendizado e a importância da meditação? Quantos de nós fazemos? Mas procura a respeito das coisas que nos causam ansiedade, desorientação e loucura. A gente assiste todo dia. Não é uma falta de educação? Não é uma falta de amor com nós mesmos? Chegar na hora do almoço, a gente ligar a televisão num canal que só vai mostrar roubos, falcatrua. O que nós estamos imantando na nossa alimentação física, senão energias perniciosas? Esses assuntos nós vamos resolver? Nós vamos dar conta de solucionar? Então, para que trazer para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa mesa de jantar ou de almoçar? É prestando atenção nesses mínimos detalhes que nós vamos conquistando a paz. E quando cairmos nessa faixa vibratória, lembremos do dia de hoje, lançando mão a um recurso muito importante, o da prece em prol do outro que errou naquele momento.
Porque Chico Xavier diz que, ao visitar uma cadeia pública, ele chega lá dentro e pergunta: quantos somos aqui dentro? Ele contou com ele. E ele diz também que o criminoso é aquele que é pego cometendo delito. Enquanto nós não somos pegos cometendo um delito, a gente não é criminoso. Não é verdade? Qualquer delito. Foi pego, foi alcançado pela justiça, ou pela visão, ou pelas câmeras digitais aí, para todo lado, a gente vai reconhecer que somos criminosos, que cometemos um erro. Mas antes não. A gente julga, condena, sem lançar recurso da prece, desejando aquele coração, por mais monstruoso que o crime dele cometeu, se a gente potencializar isso mais, e conhecedor que nós somos seres imortais, que não é matando o corpo que vai resolver. O mundo está cheio de obsessão. E o que é obsessão, se não é uma ação pertinaz de um espírito mau sobre um outro espírito imperfeito, ou em luta, buscando a perfeição? Então não adianta nada a gente matar os nossos inimigos no corpo físico, se eles vão continuar vivendo. E ainda com mais condições e ferramentas para nos atormentar. Não é melhor a gente orar e desejar que ele melhore também, que busque os caminhos que nós estamos buscando? E isso funciona. Isso funciona. Se não para ele, mas para a gente, principalmente. A gente entrando por esse caminho, essa conexão da prece, a primeira coisa que não vai acontecer é que nós não vamos ficar ansiosos. Nós não vamos ficar perdidos. Não vamos ficar sem esperança. Porque quem ora tem esperança. Confia, se entrega. Então o convite do Evangelho nessa noite é que nós busquemos nos educar para a conquista da paz, exercitando a calma. Quando chegar às mais variadas situações, costuma nos tirar do chão, lembremos de Jesus. Esse recurso vai fazer sentido e vai nos ajudar a conquistar a calma. E tem uma outra passagem com Chico Xavier, aquela história dele no avião, né? Parece assim que é só para a gente rir. Não é. A gente pode rir, é claro que a gente pode rir da situação, nos imaginar naquele embaraço todo. E a gente costuma achar que aquele que trabalha mais nessa ou naquela outra escola religiosa, ele tem mais condições, ou é perfeito. Quantos de nós desistem da religião que nós estamos há anos, por conta de um deslize de um dirigente, ou de alguém assim? Isso é falta de amor, falta de compreensão, de nos conhecer, né? E Francisco Cândido Xavier também não era diferente, era humano. Estava ali, o avião ia cair, ele: me vale Nossa Senhora, e todo mundo rezando, e ele já agarrou na reza. E aí o povo certamente, né, se eu estivesse lá, eu acho que eu ia pensar assim: bom, se Chico Xavier está rezando e está gritando, então o trem vai ser feio mesmo, vamos cair mesmo, né? E aí Emmanuel aparece: uai, Chico, o que foi? Ué, o senhor não está vendo não que o avião vai cair, não vai morrer tudo? Então morre com educação. Isso é igual um pai falar para um filho que o filho já está com 17, 18 anos e está fazendo coisas infantis, né? O pai já ensinou, já demonstrou tantas vezes, né? E Emmanuel tratava Chico Xavier como se fosse um verdadeiro pai, ali, na disciplina mesmo, por conta desse trabalho maravilhoso, de uma lição dessa aqui, ó,
esclarecedora e clara. Só não entende quem não lê, quem não buscar, né? E ele disse que precisava de educação até para morrer. Então, nos falta muita educação, principalmente para as conquistas que vão fazer a gente sentir mais feliz em qualquer momento e em qualquer ambiente. Que Jesus nos abençoe. E lembre-se, vamos entrar na sala de passe hoje diferente e vamos experimentar, porque o estudioso, ele estuda e experimenta, faz a experiência com você mesmo hoje. Busca a ordem, assentar, o equilíbrio na hora do passe. Vamos ver se não vai ter resultado muito mais eficiente do que quando a gente entra como se fosse num ambiente qualquer. Que Deus nos abençoe e vamos agradecer a Deus, a Jesus nosso Senhor e guia, e a toda a espiritualidade benfeitora que nos assiste e nos inspira. Agradecer a Emmanuel, a Francisco Cândido Xavier, por esse trabalho maravilhoso, junto com o coração divino, para nos alcançar, nos tocar e nos ensinar. Que Deus lhes pague todo o bem que tem nos feito. E que Deus nos ajude a honrar, a ser grato a todos esses trabalhadores na vivência desses postulados que tanto nos acolhem. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.